O tema da aula 1 é Desenvolvimento Sustentável e Crescimento Econômico. Para entendermos sobre esses dois construtos, temos que entender primeiro esses três elementos: sociedade, consumo e meio ambiente, e saber que eles andam sempre juntos. O ato de consumir, por exemplo, é inerente ao ser humano, ou seja, ele naturalmente vai estar consumindo durante todo o ciclo da sua vida. E isso reflete na sociedade, que por sua vez vai refletir no meio ambiente. Porque a sociedade ela vai demandar a produção de determinados bens para consumo, uma vez que a produção de determinados produtos e serviços só tem sentido se houver na mesma proporção consumo. E ao mesmo tempo vai impactar o meio ambiente, que é de onde na maioria das vezes provém toda a matéria-prima para a produção dos produtos, ou seja, ele é afetado e controlado direta ou indiretamente pela sociedade. E aí uma frase que eu tirei do nosso material que é: consumo e meio ambiente são indissociáveis. O ato de consumir, ele é inerente à espécie humana. Isso está em Rumpental, 2014, página 29. Então, ainda continuando falando sobre consumo, é importante a gente saber que ele é uma ação individual e é dinâmico e tende a estar se modificando. E essas necessidades de consumo, elas são culturais e mutáveis. Então, dependendo da sociedade, do país, do estado, da cidade, ela vai ter uma necessidade de consumo diferente do outro. E por isso, ele é considerado uma ação social. E aí a gente tem um resumo, né, desse processo em que as novas tecnologias, as novas formas de controle da natureza, as novas formas de trabalho, as novas formas de consumo, elas produzem mudanças nas pessoas, na sociedade e na natureza, e assim transformam justamente os bens, que são objetos de consumo, o significado de consumir e as problemáticas ambientais. Essa tabelinha também está esse quadro, no nosso material de Rumpental 2014, página 30. E agora a gente vai falar um pouco sobre o sistema econômico e o meio ambiente. Aqui a gente colocou algumas fotos que vão tratar um pouco dessa relação, não é, do meio ambiente com as organizações, com a produção, porque as organizações elas precisam, para evoluir, se adequar às constantes exigências da sociedade e das instituições. Então, elas precisam aumentar a produção de acordo com a demanda do consumo, elas precisam incorporar novas tecnologias e modelos organizacionais, analisar as transformações e mudanças para adequar o paradigma ambiental, promover mudanças para adaptar os órgãos reguladores e os novos mercados, né? Então, essas fotos aí demonstram que essa atuação do sistema econômico ela é baseada no sistema natural, que lhe sustenta. Então, o meio ambiente ele interage com a economia fornecendo insumos. A gente vê a primeira foto do meio ambiente, a segunda é a produção, que possivelmente tem trazido aí matéria-prima do meio ambiente. A terceira foto, ela demonstra aí os resíduos, os dejetos que são resultantes da produção e do consumo. E as duas fotos finais também, já é o impacto ambiental, né, desse consumo desenfreado. Então, há uma relação do sistema econômico com o sistema natural, com o meio ambiente. E vocês precisam também ter uma ideia da diferenciação de crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Né? O que seria o crescimento econômico? O crescimento econômico ele é medido pelo crescimento do Produto Interno Bruto, que é o PIB, de um país, ou seja, é a soma em valores monetários de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região. Então, seja ela um país, um estado ou uma cidade, você tem como calcular o PIB. E durante um período determinado, pode ser mês,
mês, trimestre, ano, etc. Então, enquanto o desenvolvimento econômico, ele vai ser mais amplo do que isso, ou seja, ele envolve o crescimento do PIB e também mudanças qualitativas, como melhorias das condições de vida da população e do meio ambiente, né? E eu trouxe também aí alguns pontos que diferem de um para o outro, como, por exemplo, no crescimento econômico, há um aumento da produção nos 3 setores, né? Ele busca aumentar essa produção, tanto no setor primário, como no setor secundário, como no setor terciário. No desenvolvimento econômico, isso só acontece no primário e no secundário. Com relação à orientação da produção, no crescimento econômico, ela é orientada para o mercado externo. No desenvolvimento econômico, é o interno. E os resultados também diferem. Os resultados no crescimento econômico é em médio e curto prazo, e no desenvolvimento econômico, os resultados é em curto prazo. E aí eu trouxe um conceito para vocês entenderem melhor essa relação, que diz o seguinte: o crescimento econômico sem melhoria de qualidade de vida das pessoas e das sociedades não pode ser considerado desenvolvimento. É possível alcançar maior desenvolvimento sem destruir os recursos naturais, conciliando o crescimento econômico com a conservação ambiental. Então, aí a gente vê essa questão da relação do meio ambiente juntamente com o crescimento econômico. Outros dois, são dois conceitos que vocês também têm que entender e diferenciar, é a conservação e a preservação ambiental. Enquanto na conservação ambiental, ela busca reduzir o uso de matérias-primas, reduzir o crescimento populacional, usar energias renováveis, ela busca combater a fome, a mudança nos padrões de consumo, na equidade social, o respeito à biodiversidade. Nela, há uma inclusão de políticas ambientais no processo de tomada de decisões econômicas. Ela é alicerce de políticas de desenvolvimento sustentável e contempla o amor à natureza aliado ao seu uso racional e manejo criterioso, com o homem executando um papel de gestor e parte integrante do processo. Enquanto a preservação ambiental, ela vem ter um caráter protetor, ela propõe a criação de santuários intocáveis que não podem sofrer interferências relativas aos avanços do progresso e sua consequente degradação, então eles protegem realmente as áreas. E atitudes como tocar, explorar, consumir, muitas vezes até pesquisar, ferem seus princípios. Ela aborda a proteção da natureza, independentemente do seu valor econômico ou utilitário, apontando o homem como causador da quebra do equilíbrio ambiental. Então, basicamente, são essas as diferenças de conservação ambiental e preservação ambiental que vocês precisam saber. E aí a gente vai adentrar o assunto da aula, que é desenvolvimento sustentável. É interessante falar que a gente vai ver na aula 3 de gestão ambiental os principais eventos, né, tanto nacionais como internacionais, relacionados ao tema da sustentabilidade. Entretanto, para falar de desenvolvimento sustentável, a gente vai ter que falar desse relatório, desse evento, que foi realizado em 1987 e que deu origem a esse relatório de Brundtland, ou também conhecido como Nosso Futuro Comum, onde Gro Harlem Brundtland ela foi nomeada, indicada pela ONU para chefiar a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente, né? Ela é a primeira-ministra, era na época a primeira-ministra da Noruega, e com o objetivo de estudar sobre as questões ambientais. E desse evento, o documento final ficou conhecido como esse relatório, o relatório de Brundtland. E nele ele é importante porque ele traz o conceito de desenvolvimento sustentável, que desenvolvimento sustentável procura satisfazer as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Esse conceito ele é bastante conhecido até hoje. Bom, e o desenvolvimento sustentável, ele requer, na verdade, o aperfeiçoamento de vários sistemas, né? Eu trouxe aí os sistemas. Então, no que diz respeito ao sistema político, ele é necessário
que haja uma efetiva participação dos cidadãos no processo decisório, estimulando uma atuação responsável. No econômico, ele vem para trazer a capacidade de gerar excedentes e conhecimentos técnicos em bases confiáveis, possibilitando o desenvolvimento sem degradação. No social, ele é capaz de resolver as tensões causadas por um desenvolvimento desequilibrado e que estabeleça critérios para o crescimento populacional. O desenvolvimento sustentável, enquanto sistema de produção, ele busca preservar a base da origem dos recursos naturais com aproveitamento mais eficiente desses recursos e dos resíduos gerados, né? Como a gente viu naquele slide da produção. No tecnológico, ele busca continuamente novas soluções voltadas para a ecoeficiência dos processos e dos produtos. A gente vai ter uma aula só sobre ecoeficiência, vocês vão poder se aprofundar mais. No internacional, ele estimula padrões sustentáveis de comércio e financiamento, gerando vantagens para a empresa. E, por fim, no administrativo, ele tende a ser flexível e capaz de melhoria contínua. Bom, no desenvolvimento sustentável, né, a interligação desses sistemas, ele cria um tripé que apoia o desenvolvimento sustentável. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um tripé bastante conhecido, adotando medidas que envolvem 3 elementos, que é o poder público, a iniciativa privada e a sociedade. Esse tripé, ele é formado por 3 elementos, ou considerados dimensões também, que é a dimensão social, o elemento social, o sistema ecológico e o econômico. O ecológico também conhecido como ambiental. E a junção desses sistemas vai tornar e trazer o desenvolvimento sustentável. E por fim, né, com relação ao desenvolvimento sustentável e às organizações, as empresas elas devem formalizar um processo de identificação do impacto da sua produção com o meio ambiente, resultando em um projeto que alinha a produção e preservação ambiental. Então, para isso, as empresas devem seguir um programa minimamente adequado de desenvolvimento sustentável. Eu trouxe aí alguns dos pontos que elas atuam, tem outros também que vocês podem ver no material, mas é basicamente o uso de materiais na construção, então eles vão trazer novos materiais sustentáveis, o aproveitamento e o consumo de fontes alternativas de energia, como a solar, a eólica e a geotérmica, a reciclagem de materiais reaproveitáveis, vocês veem em algumas empresas, shoppings, essas caixinhas, né, coloridas, que é justamente o tipo do material que tem que ser reciclado, o consumo racional de água e de alimentos e a redução do uso de produtos químicos prejudiciais à saúde na produção de alimentos. Então, tem outros, mas vocês podem depois dar uma olhadinha no material, mas esses eu pontuei para a gente ter um conhecimento. Então, eu vou deixar aqui uma frase para vocês refletirem, né? O futuro dependerá daquilo que fazemos no presente, de Mahatma Gandhi. E eu agradeço a todos, muito obrigada.